Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Conectados. Hoje o nosso tema é literatura e leitura na escola, o que encanta, desafia e como todos nós, professores, alunos, família, a escola, pode auxiliar no processo de tornar os leitores mais críticos e apaixonados. Para isso, conto com a presença de 4 presenças ilustres. De praxe, nossa coordenadora, Josiane Destre. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui hoje presente com vocês. A nossa super professora, Thaís de Leon. Oi, gente. Boa tarde. Prazer. A nossa aluna, Helena Machado Dutra. Boa tarde, pessoal. E a Andréia Cristina Costa, graduada e pós-graduada em Biblioteconomia e gestora da Biblioteca da Unicesusk e do nosso colégio. Exatamente. Perfeito. Então, vamos para a nossa conversa. Helena, vou começar por você. Oh, beleza. Qual foi o primeiro livro que te marcou e por quê? Eu acho que o primeiro livro que me marcou, assim, foi um livro da Colin, O Assim Que Começa, sabe? O Assim Que Acaba, perdão. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de romance, né? E eu sempre tô acostumada com aquelas historinhas de romance, o cara trouxe flores pra ela e depois bombons. E daí esse livro veio com uma outra versão do romance, entendeu? Um romance, um outro lado, que daí teve as brigas internas, ela ter ficado grávida, divórcio, essas coisas tudo. Então, acho que esse foi um livro que me marcou bastante. Muito bom. E você costuma ler por prazer ou por obrigação? Como foi isso? Eu gosto muito de ler pelo prazer mesmo. Muitos livros, a gente tem uma estante bem grande lá em casa, eu gosto muito de todos aqueles livros. Os da escola um pouquinho por obrigação, não vou mentir. Mas na maioria das vezes por prazer. Como você escolhe o que você vai ler? Às vezes eu vejo um vídeo ou outro na internet ou também sobre esse negócio da nossa biblioteca em casa, eu pergunto para os meus pais, eles recomendam muito Dan Brown normalmente, então eu vou pegando referência pelas outras pessoas. Os teus pais, eles têm um hábito de ler também em casa? Tem, meu pai principalmente. Interessante. E o que tu acha que poderia tornar a leitura mais atrativa aqui na escola? Eu achei muito legal uma vez, eu acho que foi no 6º ou no 7º ano, que a gente foi com a Thaís pra biblioteca pra ler. Eu achei super divertida essa aula e eu vi... Claro, tinha uma galera bagunçando, mas quem tava ali lendo tava realmente ali tentando, sabe? Eu achei muito legal dessa parte. Legal. Prof. Thaís, vou pular a bola agora pro teu lado. Como você percebe o papel da literatura no processo da aprendizagem? Bom, a literatura é essencial, né? Ela amplia o repertório cultural de todos nós. Desenvolve senso crítico, amplia também a nossa percepção, as nossas habilidades como empatia, organização, escrita como um todo. Então, ela não só forma leitores, ela forma pessoas, ela forma cidadãos mais conscientes também. E a gente tem o hábito, né, durante o ano letivo, que os nossos alunos tenham determinadas leituras, né? A escolha desses livros, ela é baseada em quê? Então, nós no final de cada ano, a gente faz essa escolha em equipe. Então, é a equipe de professores de língua portuguesa, a coordenação e também os demais professores sugerem. E aí a gente vai levando em consideração a faixa etária dos alunos e uma diversidade de gêneros e autores para que eles possam conhecer diversos campos assim da literatura. E fazer os nossos alunos lerem hoje, está sendo uma coisa fácil? Como é que tu faz para engajar eles? Então, nós temos uma aula de leitura por semana. Né? Assim como a Helena disse, muitas vezes a gente já visitou a biblioteca para fazer essa leitura. Hoje em dia, esse ano, a gente tem feito mais em sala de aula. E para essa leitura, os alunos podem escolher livremente os livros que eles querem ler. A gente tem uma caixinha de livros, deixa eu mostrar, que a coordenação disponibilizou. Então, nessa caixa são vários títulos que os alunos podem ir lendo, podem escolher. Temos alguns aqui. E aqui essa caixinha está bem cheia.
E, além disso, além da aula de leitura, a gente também faz uma dramatização com um dos livros do ano, um dos livros do trimestre. Esse trabalho, nosso, é super engajado, o colégio inteiro se envolve e se engaja bastante. E o maior desafio nesse processo, prof, qual é? Tati, eu vejo hoje 2 grandes desafios. O primeiro seria a tela, né? Seriam as telas. Então, essa conexão com as telas, realmente, competir com a tela é muito difícil para nós. O segundo desafio seria que muitas vezes os alunos chegam para nós com um repertório muito pequeno de leitura, com um hábito muito pequeno. Então, construir isso, reconstruir com alguns e construir com outros, se torna também um desafio. E é perceptível essa diferença nesse comportamento do leitor. A leitura digital, às vezes muito rápida, né? E a leitura física no livro. Sim, a leitura digital é justamente isso, ela é muito rápida, então ela é muito fragmentada. Gente, qualquer um de nós, imagina um adolescente, tá lendo no celular, vem uma notificação, não tem como, ninguém ali se segura a curiosidade, vai lá, vai verificar e pronto, ali já perdeu a concentração, já perdeu o aprofundamento. No livro físico, não. No livro físico, a tua possibilidade, a tua oportunidade para ficar realmente aprofundado na leitura é muito maior. E você acha que, estando no livro físico, aquela questão que, pelo menos na minha época, né, a minha infância, ela foi dentro de uma biblioteca, porque a minha madrinha é bibliotecária. Então, as minhas férias era dentro da biblioteca. Eu lia muito, então aquilo me ajudava no processo de criatividade. Eu tinha os meus mundos imaginários, eu criava os meus teatros, as minhas cenas e etc. Entre a leitura digital e a leitura física, qual que estimula mais esse processo? Nossa, a criatividade sempre vai ser muito mais estimulada pela leitura física. Não que a leitura digital não deva acontecer, seja proibida, não é isso. Mas perder o hábito da leitura física é um grande transtorno, é uma grande perda para todo mundo. Perfeito. Andréia, você que acompanha de perto ali o movimento da leitura na escola, enfim. Hoje, qual é o perfil leitor de quem frequenta a biblioteca? Nós temos vários perfis, né? Como eu trabalho com crianças e adultos, então nós temos, assim, perfis variados. Desde aquele leitor que está todo dia na biblioteca, todo dia troca de livro, né? Inclusive crianças, né? Uhum. Temos também os adultos que leem bastante. E nós temos também aquele leitor fragmentado, como a professora disse, que é aquele que vai para a biblioteca para ficar lendo pequenas partes de livros ou assistindo a algum produtor de conteúdo que fale do livro, mas não lê o livro, né? Então, assim, são vários tipos de leitores. Mas, como eu trabalho também no centro universitário, nós temos os e-books. Né? Então, a gente hoje, até por causa do próprio movimento da educação, né? Os e-books, eles são muito utilizados. Eu vou defender o e-book porque eu acho muito... Para quem está fazendo um curso e vai precisar marcar, mandar mensagem para o professor, o e-book ele facilita muito essa questão técnica, né? Mas é claro que o livro físico... Ele é uma experiência, ele não é só uma leitura, né? Até para quem cresceu lendo e tal, como a nossa geração, lendo o livro físico, é uma questão de afeto mesmo que a gente cria, uma conexão que a gente cria com o livro físico, o cheiro, aquela expectativa do livro, vou chegar em casa e vou ler o livro. Não é no ônibus, não, vou abrir o livro, vou ver o que está escrito dentro. Às vezes, você já leu o livro, vou me encontrar de novo com esse personagem nesse livro. Então, não é só como que eu vou te dizer, não é só uma atividade qualquer. É uma experiência que a pessoa vive, né? E que o e-book não traz, que ele não conecta as pessoas, né? Então, essa questão do perfil, hoje em dia, ele está muito fragmentado. Até porque a sociedade oferece vários tipos, vários, né, suportes de livro. Né? Tem gente que produz conteúdo só de livro.
Tem gente que tem plataformas digitais de e-books, tem muitos softwares que você consegue escutar o livro ao invés de ler. Aí é outra experiência também que não é a mesma de você pegar um livro, abrir e se conectar com o livro, né? Então, assim, cada um, dependendo da sua própria personalidade, da sua própria experiência, ele vai se utilizar do livro de alguma forma, né? Então, são vários. Eu até não saberia te dizer todos. Não, tranquilo. E lá na biblioteca, quais são as estratégias que você utiliza para poder fazer esse incentivo ao ato de ler? Nós temos várias, né? Como a gente tem uma variedade muito grande, né? A gente atende desde o infantil até a pós-graduação, e o objetivo sempre do bibliotecário é o incentivo à leitura, independente da biblioteca onde ele esteja. Sempre o primeiro objetivo do bibliotecário é disseminar a cultura, né, e a leitura. E isso me preocupa bastante. Eu já tenho 31 anos que eu estou atuando, né, como bibliotecária, e eu sempre deixo um espaço, mesmo quando é na graduação, na pós, para essa questão da leitura, do incentivo à leitura. Mas na escola, o que é mais importante é que a biblioteca esteja conectada com o plano político-pedagógico da escola. Esse é o primeiro passo e o mais importante. Se a biblioteca não está nos planos da escola, aí não adianta você ter a melhor biblioteca do mundo. O professor tem de conhecer a biblioteca, o professor tem que conhecer o bibliotecário, os dois têm que ter planos e escalas para que o aluno frequente a biblioteca, para que ele melhore a cada ano, e não só que a biblioteca seja vista como um depósito de livros, né? Aí o aluno passa pela biblioteca, olha e vê só um monte de livro, um monte de coisa, mas ele não se conecta com a biblioteca. Ele não vê que aquilo ali é um mundo de conhecimento, é um mundo de informação, de lazer, né? São possibilidades que estão ali esperando ele, né? Não só o livro físico, mas também os e-books, que também a gente não pode deixar eles de lado, porque eles são a nossa realidade, né? E então, o mais importante que eu acho é a conexão entre o bibliotecário e o professor. Essa é a melhor estratégia. Perfeito. E quais são as mudanças que tu percebes assim no hábito da leitura nos últimos anos? Olha, eu tenho percebido bastante um perfil novo que tem surgido, assim. Claro que nós temos o leitor que gosta só do livro físico. Nós temos o leitor que só gosta do e-book. Mas nós temos um tipo de leitor que é o leitor que gosta dos clássicos, né? Então, ele vai na biblioteca, ele só pega livros de filosofia, pega livros do Machado de Assis, José de Alencar, e eu tenho percebido que isso tem crescido. Esse é um movimento bastante novo que tem crescido, mas existem vários perfis, né, de leitores. Mas o que eu tenho percebido bastante é que essa questão do e-book tem ocupado bastante espaço, não só os e-books, né? Mas como hoje em dia tem muitos softwares que te permitem fazer várias coisas, né? Você baixar livros, os livros estão disponíveis, você consegue ouvir os livros, tá no ônibus, coloca o fone de ouvido, ouve um livro. Agora também você consegue baixar o PDF também no livro, consegue ler no celular também, né? Então, assim, tudo isso é evolução, a sociedade evolui, as ferramentas estão postas, a gente não pode ignorar as ferramentas, porque quando a gente ignora, elas vão continuar existindo. Então, ela não vai deixar de existir porque, né, mas assim, é importante a gente se utilizar dessas ferramentas, né, da melhor forma. Claro que a gente não vai ignorar o livro, porque o livro nunca vai deixar de existir, o livro físico. Ele não vai deixar de existir. Mas eu acho que a gente tem que se utilizar das ferramentas novas, tecnológicas, para atrair mais leitores para os nossos livros. Porque não interessa se é no e-book que ele vai ler.
Se ele lê Machado de Assis, já é uma grande vitória, né? Se ele gostar, então, meu Deus. Então, eu acho que a gente não pode ignorar essa evolução. A gente tem que aproveitar esse perfil dessa geração mais tecnológica. E como a nossa biblioteca oferece os livros, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não deixar o bonde passar. A nossa biblioteca, ela é aberta para o público, para os pais? Como é que funciona? Ela é aberta para a comunidade, né? Então, assim, toda biblioteca, ela tem de ser aberta para o público, né? Então, nós abrimos a nossa biblioteca para o público, só que, por enquanto, para empréstimo domiciliar, para a comunidade, ainda não está liberado, porque como a gente acabou de mudar de faculdade para centro universitário, aí nem todos os regulamentos estão prontos. Né? Então, ainda ficou faltando alguma coisa, regulamentar essa questão, mas a gente já está assim, encaminhando para também regulamentar essa questão da comunidade, né? Os pais, a comunidade ao redor, poder também emprestar livros na nossa biblioteca. Outra curiosidade agora para Helena. Helena, você já teve essa experiência de ler um livro, um e-book, um livro digital? Na verdade, eu ainda não tive, ainda mais porque lá em casa a leitura física, ela é muito importante. Meus pais sempre ressaltam muito sobre essa ideia da leitura física, do livro, do cheiro do livro, essas coisas todas. Então, nunca tive a oportunidade. Beleza. Josi, chegou sua vez, Josi. Vamos lá. Qual a importância da leitura para o projeto pedagógico da escola? Então, vocês estavam aí falando e eu estava aqui, né, fervilhando, né, de vontade de intervir nas falas todas, e começando pela fala da professora Thaís, da importância que tem essas nossas aulas, né, Thaís, quando elas acontecem, ter um horário de leitura dentro de sala de aula, né, que pode acontecer na biblioteca e que pode acontecer no pátio, né, como muitas vezes a gente vê. E é uma grande alegria quando eu vejo que vem os alunos pedir autorização para ir à biblioteca durante o nosso horário de aula, que a gente já sabe que estão com a professora Thaís, em que vão de 3 em 3 com seus livros na mão fazer a troca, fazendo com que a gente possa dar esse acesso a eles. É uma forma de estimulá-los, né? Eles estão saindo de sala de aula para ir à biblioteca dentro daquele horário como parte desse processo realmente daquilo que a gente realmente acredita, né? Que isso tem que ser fomentado o tempo todo dentro da escola. Claro, né, Helena, que quando a gente tem dentro da família essa referência, aquilo que acontece dentro da escola vai acontecendo naturalmente. Mas quando é a partir da escola que esse aluno leva para casa essa grande experiência, eu acho que a coisa realmente acontece. Uma outra prática, né, que vem sendo e que esse ano foi mais instituída é a questão dos alunos que gostam de passar o recreio dentro da biblioteca. E é claro que a gente, entre ter os alunos que querem ir à biblioteca, ficar na biblioteca lendo, aproveitando, né, um espaço maravilhoso, né, que é essa biblioteca Unicesus, que compartilhada com o Cruz e Souza, e esses adolescentes que querem estar dentro da biblioteca, que aí foi criada uma carteirinha para que eles tenham esse passe livre e podendo ficar lá dentro, né? Os outros, claro, que entram e saem para pegar os seus livros, né? Isso o acesso também é livre, mas a permanência durante o horário do recreio é apenas para esses que nos solicitaram esta carteirinha. Uma forma de organização, tendo em vista que ela é compartilhada com a faculdade, né? E é aquilo que a gente acredita. Não tem como a gente pensar em uma qualidade na educação se isso não tiver como complemento todas essas leituras. Quando é feita essa lista de livros, né, de cada turma, em que a gente conversa, né, Thaís, e a gente sempre conversa, né, às vezes até algumas listas que se repetem para a gente aproveitar os volumes que temos na biblioteca, e até porque as nossas listas, elas costumam ser muito clássicas. E aí, às vezes, as pessoas dizem, sabe, Helena, diz assim, mas talvez o livro que a escola esteja sugerindo não é o mais interessante. Mas aí a gente para e pensa assim, né, em que outro momento que o aluno vai ter contato, né, por sua livre e espontânea vontade, de ler Machado de Assis, de ler José de Alencar, de ler Clarice Lispector.
Então, a gente precisa fazer essa promoção desses clássicos e outros tantos, né? Como a gente temos Jane Austen, né? Temos George Orwell, temos Laurentino, isso tudo fazendo parte dessa lista que é bastante diversa, exatamente para estar ampliando esse repertório cultural dos nossos alunos. Todos esses livros são solicitados, é feita a leitura, né? Existe um período de leitura e depois ele tem o seu momento também de que ele precisa aparecer, seja através de apresentação artística, né? Como a gente costuma fazer todos os anos dentro da escola. Esse ano temos um outro projeto, né? Que é um sarau literário, para que esses livros também voltem a aparecer e que o aluno possa estar usufruindo um pouquinho mais, né? De como é que aquele outro leitor fez a leitura desse romance e como é que ele está expondo isso para nesse exercício que a gente está aqui falando de um exercício literário, né? Como é que ele vai expor isso em forma de arte, em forma de poesia, em forma de música, que são essas expressões que a gente pode transformar. Então, a escola, ela é teimosa nisso, né? Então, a gente também é teimosa nessa frequência na biblioteca. A gente sabe que exige do pessoal da biblioteca, né, um pouco mais de paciência, porque os nossos são mais barulhentos, né? As nossas crianças ou os nossos jovens adolescentes. E lá com os pequenos, né, desde a educação infantil e o Fundamental 1, nós temos as visitas que já são com a turma, né? A turma vai à biblioteca, tem o seu momento de biblioteca que é semanal. Então, isso tudo é de uma riqueza e a gente vê o quanto que quando os pais vêm fazer a matrícula dos alunos no colégio, eles querem conhecer a biblioteca. Então, as pessoas dão importância. E quando você fala sobre, Andréia, quando você fala sobre o e-book, é isso. A gente quer que o nosso aluno seja leitor, né? Eu acho que, querendo ou não, dentro dessas novas linguagens, né? A acessibilidade ao livro, seja ela de que forma for, é sempre um ganho, né? Para a gente que está aí promovendo toda essa questão, seja da literatura, seja da escrita enquanto informativo, né, de outro tipo de comunicação, mas a importância, sim, que a gente possa ampliar o acesso, né, à leitura, e o e-book acaba fazendo isso de forma bastante brilhante, né. Josi, que tipo de formação ou apoio os nossos professores recebem para poder exatamente desenvolver um trabalho que possa ser relativo a esse incentivo à leitura? Então, quando a gente indica, né, as listagens dos livros que são conversados com os professores e que eles acabam utilizando, né? Vamos pensar agora, por exemplo, o ensino médio, que nós temos muitas leituras afins, né, Thaís, que conversam com a geografia, que conversam com a história, né? Então, esses livros, quando eles indicados, né, o professor também pode estar promovendo que o aluno também vá ao encontro desse livro. Que essa é a ideia, que o professor de história, que o professor de geografia, que a professora de biologia possa estar incentivando o aluno a fazer essa leitura, porque sempre fica muito na responsabilidade das professoras de língua portuguesa, né, ou da literatura, fazer esse incentivo. Mas a ideia, quando a gente pega temas bem diferentes, livros bem diferentes, é para que todos os professores possam estar, em algum momento, né, buscando referência desses livros para as suas aulas, né? E é dessa forma que a gente quer que seja feita essa integração. Perfeito. Vamos fazer uma brincadeira, um jogo rápido aqui. Eu vou falar uma palavra, uma frase, e vocês vão procurar expressar em uma palavra ou pouquíssimas palavras o que significa para vocês. Combinado? Combinado. Fechou, então. Livro favorito? Dom Casmurro. É assim que acaba. Dom Casmurro. Eu, o Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. Eu adoro. Amo. Gênero literário preferido? Policial. Romance. Romance. Todas apaixonadas. Não, deu maioria aqui. Um autor que inspira? Um só. Tá, como eu sou fã de policial, Agatha Christie. Machado de Assis. Conceição Evaristo. Eu diria assim, da minha história como educadora, Rubem Alves.
Leitura é... Eu? Uhum. Afeto. Importante. Companhia. Encontro. Escola e literatura. Parceria. Conjunto? Parceria também. Andam juntas. Compartilhamento. Um bom local para ler. No sofá da sala. Praia. Praia. Parece que a André roubou as minhas respostas. Ai, no sofá da minha casa. Biblioteca é? Biblioteca é um espaço de conhecimento e informação. Um espaço de paz e sossego. É verdade. Um mundo dentro do mundo. É o espaço dos encontros. Muito bom. Gente, eu escutando vocês, né, falarem sobre cada uma dentro do seu local, da sua visão, me vem algumas curiosidades, tá? Como é que cada uma de vocês foi inserida nesse universo da leitura? Eu fui inserida assim como a Helena. Na família, em casa, lendo. Quando eu era muito pequena, eu já aprendi a ler muito rápido, porque eu queria muito ler. E eu decorava os livros, porque eu via as imagens, né? E aí as pessoas liam para mim, e como nem sempre ia ter alguém disponível, eu ia decorando aquilo ali para eu poder conhecer as histórias. Então, foi sempre muito desde pequena, minha mãe, minha tia, uma família inteira de educadores, então... Sim, a minha família também. Meu pai, né, que sempre foi um grande leitor. Eu falei agora, lembrei dele sentado no sofá com um jornal ou com livros na mão, sempre. E ele incentivava bastante a gente à leitura. Então, logo pequena também, Thaís, me alfabetizei muito cedo, antes de ir para a escola, porque eu sou de uma família com 8 irmãos, né? Então, me alfabetizei muito cedo e eu lembro que antes de ir para a escola, a gente também já vivia essa alegria, né? De viver uma aventura com livros na mão. Toda a minha vida, apaixonadíssima por leitura, vivendo cada momento, vivendo cada livro, né? Vivendo cada personagem. E quando eu falei do livro do Tempo e o Vento, eu lembrei assim que eu chegava a sentir o calor e o frio descrito no livro. De tão forte que foi aquela experiência, né? E todas as vezes que eu me encontro com este livro, eu vivo essa experiência, nesse sentir o calor e o frio que aquele livro emana. Então, é uma experiência muito forte. Olha, eu não sei de onde veio, porque eu sou de uma família muito simples e eu acho que eu aprendi a ler foi meio autodidata, assim, porque quando eu fui para a escola também eu já sabia ler, então foi uma coisa natural minha. E eu eu tinha muito interesse pelos livros, eu ia para a biblioteca da escola, eu lia todos os livros, quando acabou todos os livros, eu comecei a ler livros de história, geografia, dicionário, aí eu conheci a biblioteca pública, fui para a biblioteca ler, li todo o acervo, eu já conhecia tudo, e quando eu cheguei no final do acervo, eu falei, quero ser bibliotecária, porque eu quero ler mais. E assim foi, eu sempre fui apaixonada por livros, sempre fui uma apaixonada por biblioteca e até hoje ainda, depois de 30 anos, continuo apaixonada pela biblioteca, pela minha profissão, pelos livros, pela literatura e foi uma coisa assim, que brotou muito do meu coração mesmo, assim, é uma paixão que eu tenho assim, pela biblioteca e pelos livros. E complementando um pouco do que a gente tinha falado também, a melhor experiência de quem trabalha em biblioteca é ver criança entrando na biblioteca. Nem é o adulto, porque o adulto você não vai conseguir muito mudar ele, né? Mas a criança entrar na biblioteca, você está com uma folha em branco na mão, né? Então, é um prazer muito grande receber as crianças. Eu tenho um amor muito grande por esse trabalho, sabe? De divulgação da literatura. Eu assim, eu corrijo, eu ensino como que se faz, como que pega livro, como que se usa uma biblioteca, porque isso serve para a vida toda. Não se faz nada sem biblioteca, você não vai se formar sem uma biblioteca, né? Então, quanto mais você for autônomo dentro de uma biblioteca, melhor pesquisador você será, né? Então,
é muito satisfatório você estar trabalhando com escola e com um centro universitário ao mesmo tempo. Você começa com uma criancinha e na hora que você vê, eles já são estudantes, são profissionais. Isso é muito gratificante. Legal. Helena, tu já contou pra nós a tua parte, mas aí eu vou fazer outra pergunta pra ti. Se toda a tua história vem do exemplo do pai. Tem alguma leitura que tu lembra assim, uma vez meu pai ou minha mãe me contaram uma história e acho que foi ali também que marcou pra mim? Tem. Eu lembro que meu irmão, quando a gente era mais novo, a gente dormia no mesmo quarto. E daí meu pai pegou um livro, era alguma coisa gaivota, eu não vou lembrar direito do nome do livro. Fernão Capelo Gaivota. Isso, esse mesmo. E eu lembro que eu achava muito legal do meu pai vir contar pra gente à noite. E foi uma das experiências, assim, de livro que eu mais me lembro dele contando pra gente. Diante desse relato que eu escutei aqui, eu quero trazer uma coisa para discussão, quero escutar de cada uma de vocês. No episódio anterior, a gente tocou até muito rapidamente com os convidados, né? E que uma coisa que funciona muito quando a gente fala em rotina de estudos é o exemplo. E eu tenho muito forte isso também, que leitura é exemplo, que não tem como eu desenvolver a leitura dentro da minha casa se eu não estiver lendo. Qual a visão de vocês diante de toda essa vivência, não só sendo aluna, sendo filha, a bibliotecária, a professora, a coordenadora? Eu penso que a gente, toda vez que vem um aluno falar com a gente sobre leitura, né? Quando a gente consegue passar um pouco da paixão da gente, da leitura, eu acho que a gente toca. Às vezes eles olham pra gente, né? E dizem assim, mas será que gera essa emoção toda mesmo? Então eu acho que a gente consegue plantar ali uma sementinha, né, de curiosidade para poder viver essa experiência também. E eu acho que o papel da gente, né, de estar sempre em sintonia com as leituras, com os livros que a gente indica, né, da gente conhecer esses livros que a gente indica, é exatamente isso. Poder falar um pouquinho, né, daquele personagem, daquela história para os alunos, eu acho que instiga bastante e eles vinculam, sabe? Eu acho que daí eles vinculam e a gente consegue realmente passar uma coisa que é muito verdadeira. Eu estou falando de algo que eu vivencio, né, e que eu também sou apaixonada. Acho que a leitura, né, como a professora Thaís disse, a leitura faz com que a gente tenha, além de poder estar desenvolvendo, né, o repertório cultural da gente poder desenvolver a linguagem da gente poder estar tendo uma visão crítica sobre as coisas, né? Porque para a gente poder ter visão crítica, a gente precisa ter outros elementos comparativos, né, com as realidades. E a leitura faz isso. E isso, principalmente quando a gente vê algumas leituras que são atemporais. Então, acho que isso tudo, assim, a gente tem como mostrar isso para eles, como um exemplo daquilo que é a vivência da gente, que a gente vivencia todos os dias, para poder estar passando aí a semente, né, adiante. Eu acho que um pouco é exemplo, mas não é só o exemplo. Porque muita gente, eu conheço várias pessoas que viveram em famílias simples e que são leitores compulsivos. Então, assim, o exemplo é uma forma de você formar um leitor? Mas existem outras formas. Na escola, a escola é um grande marco na vida da criança. Um professor que lê, um professor que leva na biblioteca, um professor que incentiva a leitura, faz uma grande diferença na vida da criança. Existem outras formas, né? Às vezes pela própria necessidade. As pessoas, né, têm uma necessidade, aí começam a se apaixonar. Existem várias formas, mas eu acredito muito na força da educação, né, no poder da educação, o poder que a educação tem sobre as pessoas, porque nós estamos formando pessoas, né? E eu acho muito importante que no Colégio Cruz e Souza a gente tenha essa preocupação de estar o tempo todo conectado com a biblioteca. Isso é muito importante, eu acho que esse é o melhor exemplo. Pra mim eu acho que, assim como ela falou, o exemplo principalmente, não só dos pais, mas dos amigos, de ter aquela experiência de trocar o livro com o amigo, daí devolver e pegar outro, eu acho muito importante pra isso.
Um grupo de leitura. Um grupo de leitura, né? sim. Tinha muito na minha época isso, hein? É verdade. Esse é um trabalho que vai acontecendo muito aos poucos, né? Assim, parece que ele é muito pequeno e a gente ali naquele trabalho de formação de opinião mesmo, porque nós somos educadores, formadores de opinião, a gente talvez nem tenha a dimensão do quanto a gente atinge, mas é uma leitura, é um comentário sobre um livro, é um comentário que a bibliotecária faz quando eles vão pegar o livro. Tudo isso vai plantando essa sementinha, e essa sementinha vai ali aos poucos germinando. Primeiro em um contamina o outro contamina o outro, e é assim que a gente vai aumentando esse número de leitores. E uma dica que talvez a gente possa dar para aqueles alunos e pais que talvez estejam assistindo a gente agora, né, Prof. Thaís? Porque daí tem aqueles que vão chegar para nós assim, no dia que tem que terminar a leitura do livro e não conseguiu ler o livro, né? Aí tem aquela dica bem básica, né? Se o livro tem tantas páginas e eu tenho do dia tal até o dia tal, tenho que ler com antecedência, um pouco a cada dia. Isso! Não deixar para a última hora, não deixar para as vésperas do final desse prazo. Eu até tenho uma dica muito legal, até vivenciada na família, agora já com os netos, que é fazer aquela leitura compartilhada, né? O adulto lê a primeira página, a criança lê a segunda página, e tu vai fazendo uma interação tão bonita, e eu vou dizer mais, às vezes isso acontece numa situação muito informal dentro de casa, que é no afazer doméstico, né? Então a gente está lá estamos na cozinha, as crianças estão lendo, um lê uma página, o outro lê a outra página, e tu vai fazendo a interação. Isso é muito rico. Eu acho que tudo é a gente buscar, né, as referências de um outro momento vivido, sabe? Que a gente precisa trazer de volta, né? O que é que tu estás lendo? Mas onde é que está isso nesse livro, né? E aí fazer a criança fazer aquela leitura. Já com os bem pequenos, né? Quando a Thaís falava que decorava os livros, eu vou dizer que a minha neta de 3 anos já decora o livro, de tanto que a gente conta a mesma história, porque eles querem, conta de novo, de novo, né? A criança faz muito isso e vai decorando, né, o livro. E quando tu vê essa alegria da descoberta daquilo que está no livro, se a gente continuar fazendo essa manutenção, e essa manutenção é o quê? É lendo junto, não é outra coisa, né? É a gente ter realmente esses momentos em que a família possa estar compartilhando essas leituras. É difícil porque a família está numa agitação, mas sempre tem um momento, né? Tem tanto aquele momento que de repente estamos a ver um filme, estamos sem fazer nada, por que não compartilhar um livro, né? E perguntar qual é o livro que a professora encaminhou esse semestre, né? Me conte até onde tu leu, né? Exatamente, até onde que tu já chegou com a tua leitura. Então, eu acho que isso tudo incentivaria bastante, né? Sim. E mais um grande momento de conversa em família, que eu acho que é o que vale para a gente poder estar construindo e dando continuidade, né? Essa motivação. Pais, leiam para os seus filhos. Jogo rápido, última, prometo, tá? Esse momento para você foi? Importante. Reflexivo. De uma troca de ideias muito bom. Muito bom. Eu acho que é bacana a gente ver as outras referências dos profissionais da nossa aluna, né? Que já tem essa vivência tão bonita com leitura. Momento bem lindo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Com certeza foi um momento, sim, muito importante, muito reflexivo, de muitas trocas. Foi um bate-papo muito interessante, mas fica a dica, né, pais? Somos exemplos, os exemplos também podem vir de fora, lembrem-se disso, mas leia com o seu... Leia com o seu filho. Isso aí. Obrigada, até a próxima.